Salve, salve galera, chegando aqui no canal do Motorsport.com no YouTube com um vídeo bem interessante nessa terça, afinal é uma espécie de análise técnica e ela decorre justamente do abandono do piloto espanhol Carlos Sainz da Ferrari no GP de Emília-Romanha em Imola no último fim de semana. O Sainz acabou colidindo ali com o Ricciardo, o carro dele foi resgatado lá na Itália e com base nisso a equipe do Motorsport.com conseguiu tirar algumas fotos bem interessantes que revelam alguns dos segredos das soluções técnicas da Ferrari no Mundial 2022 da Fórmula 1. Lembrando que, claro, nesse ano a gente tem uma série de revoluções técnicas, digamos assim, e a Ferrari, apesar de ter perdido para a Red Bull em Imola, ainda lidera o Mundial de Construtores com relativa folga. Então a gente vai analisar o que essas fotos revelam sobre o carro da Ferrari e como isso também acaba inspirando, de certa forma, as equipes rivais, inclusive a própria Red Bull. Então, antes de explicar tudo isso, já deixa o seu like no vídeo de hoje, se inscreva no canal e ative as notificações. Agora sim, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Bom, gente, como vocês estão cansados de saber, em 2022 a Fórmula 1 tem novas regras e especialmente na parte da aerodinâmica, né? Com a volta do efeito solo, que tinha sido banido lá nos anos 80, uma série de simplificações aerodinâmicas, até por conta de gastos e tudo mais, né? A gente tem o teto orçamentário já vigindo na Fórmula 1. Então, é um desafio novo para as equipes nesse sentido. E não à toa a gente vê a Mercedes, que dominou todos os últimos mundiais de construtores, sofrendo tanto, ao passo que a Ferrari consegue dar um pulo do gato e disputar aí com a Red Bull as primeiras posições, pelo menos essas quatro primeiras etapas, do Mundial 2022. Mas o que a gente analisa aqui de maneira mais específica é a questão do assoalho, porque o assoalho é tido como uma peça fundamental nesses carros novos da Fórmula 1, justamente por conta dessa revolução técnica da volta do efeito solo e da simplificação. E claro, o fotógrafo Mark Sutton, que trabalha para o Motorsport.com, conseguiu umas fotos aí bem interessantes que a Ferrari certamente não queria que fossem divulgadas e com base nisso a gente parte para a análise técnica de hoje. Então eu já vou chamar a primeira foto e explicar aqui alguns detalhes do assoalho da Ferrari, do bico também, e como tudo isso acaba impactando lá no difusor de modo a dar mais downforce para o time italiano de Maranello. Galera, antes de a gente ir para o assoalho propriamente dito e ir lá parar no difusor que fica na parte traseira do carro, é interessante a gente observar uma solução do bico, da asa da Ferrari, do Sainz e do Leclerc, enfim, também porque eles trazem algumas adaptações. E em 2022, por conta da simplificação aerodinâmica do regulamento, alguns desviadores de fluxo foram proibidos na parte do bico especialmente. Então eles conseguiram colocar algumas soluções interessantes. E aqui entra uma foto que mostra de maneira bem clara isso. Se vocês observarem a junção da asa com o bico do carro da Ferrari, dá para observar duas peças pratas ali. Elas, de certa forma, substituem palhetas giratórias, que é como se chama na Fórmula 1, que foram proibidas no regulamento de 2022. Além disso, no bico é legal a gente observar a lateral, perto dos end plates, ou seja, perto da extremidade da asa. Além dessas peças que substituem as palhetas giratórias, que seriam correspondentes às palhetas giratórias, também é interessante a gente ir para as extremidades do bico, da asa, enfim, bem perto dos end plates, que é bem no canto da asa, basicamente. E aí vocês vão ver duas quilhas. Essas duas quilhas também são soluções encontradas pela Ferrari para substituir coisas que foram proibidas no regulamento deste ano. E elas são justamente quilhas que substituem os desviadores de fluxo. Então, nesse ano, na asa, as equipes não podem ter as palhetas giratórias e nem os desviadores de fluxo, mas a Ferrari conseguiu uma solução aí que de certa forma simula isso, mas ainda dentro das regras, lembrando que todas as peças foram homologadas pela Federação Internacional de Automobilismo antes do começo da temporada. Galera, vamos agora para o assoalho propriamente dito, né? Bem no meio do carro, vocês vão ver ali nessa imagem que aparece na tela agora uma placa de madeira, que é aquela placa que as equipes colocam para produzir faíscas e tudo mais, mas o foco aqui não é isso. O foco são os túneis e os defletores, os desviadores de fluxo próximos aos túneis. Bom, primeiro, antes de tudo, para ser bem sintético na análise, vejam que a forma que tem ali a base do assoalho é como se fosse uma espécie de gota, uma espécie de lágrima. Isso com a ponta da gota na parte da frente e a parte redonda da gota na parte de trás do carro. Vocês vão conseguir observar isso através da observação da placa de madeira especificamente. Bom, ali, a base dessa gota, digamos assim, são os dois túneis de Venturi. São os dois canais mais próximos ali à parte central do assoalho. Eles são responsáveis por 60% do downforce do carro da Ferrari. Então,
a gente vê que o assoalho, de fato, é uma peça muito importante num carro da Fórmula 1 em 2022. Bom, logo ao lado dos túneis de Venturi, indo para a parte extrema de cada lado do carro, a gente tem os desviadores de fluxo, que são 4 no caso da Ferrari. E vocês podem observar que eles estão montados bem próximos à entrada dos túneis de Venturi. Tudo isso para dar mais vazão do ar e, claro, gerar mais downforce ainda. E tudo isso vai ter um impacto lá no difusor, mas antes a gente tem que fazer a menção ao flap na entrada do túnel. Se vocês repararem logo no centro ali da imagem, vocês vão conseguir ver uma espécie de asa na entrada de ar do túnel de Venturi, dos 2 túneis. E essa é uma solução que já foi copiada pela Aston Martin em Imola e também é algo adotado pela Red Bull. Então a gente vê que as equipes já estão nessa guerra de desenvolvimento técnico. Agora, nessa outra imagem, que pega mais o ângulo da parte traseira do carro, é interessante a gente observar a virada, digamos assim, do assoalho para o difusor. Vocês vão ver que a parte de baixo do carro começa a ir para cima e essa é justamente a transição do assoalho para o difusor, que também é muito importante em termos de downforce no carro de Fórmula 1. E por que esse ângulo, na verdade, ele é tão acentuado? Porque a Ferrari conseguiu montar uma caixa de câmbio mais compacta do que a das rivais. Então eles tiveram mais espaço para direcionar o ar que vem do assoalho em direção ao difusor e isso leva lá para a parte traseira do carro e, claro, tem impacto em toda a aerodinâmica do modelo. E aí a gente pode discutir aqui também como que a asa se correlaciona com tudo isso, mas enfim, o fato é que o difusor ele é beneficiado pela caixa de câmbio curta e a partir disso a gente consegue ter mais vazão do fluxo e mais downforce para o carro da Ferrari, por isso até a Ferrari leva vantagem frente à Red Bull em setores mais travados do circuito. Vamos lembrar aqui o GP da Arábia Saudita, em Jeddah, uma pista bastante de alta velocidade. A Red Bull levava vantagem nas retas, mas a Ferrari, em trechos mais travados, conseguia, com um downforce melhor, tirar um rendimento um pouco superior. Então, isso é bastante interessante se observar, né? A solução que a Ferrari encontrou por conta da caixa de câmbio menor. Além disso, a gente vê no fim da placa de madeira ali, depois, na verdade, do fim, é bem pequenininho, vocês vão ter que observar aí, mas dá para ter uma noção, 3 vórtices de desvio de fluxo de ar em cada lado da placa. Vejam a placa, um pouco depois tem 3 pontinhos para cada lado e eles são justamente usados para desviar o fluxo no sentido de aumentar a performance do difusor. Então, é mais uma solução da Ferrari que certamente as equipes rivais vão ficar de olho. Bom, galera, tá aí de maneira resumida, mas com alguns detalhes técnicos interessantes através desses flagras do Mark Sutton, uma análise técnica feita pelo Franco Nunes, um dos maiores especialistas de Fórmula 1, lá da Itália, inclusive, do motorsport.com Itália. Claro, fotos do Mark Sutton, consagrado fotógrafo de Fórmula 1. Então, você tem ali a questão do flap na entrada dos túneis de Venturi no assoalho, os desviadores de fluxo bem próximos aos 2 canais do túnel, o formato de gota da parte central, os vórtices depois da placa de madeira que é utilizada para produzir faíscas, e eu destacaria também a questão do difusor, né? A caixa de câmbio compacta potencializa o desempenho do difusor da Ferrari. No bico, algumas partes interessantes ali com aquelas quilhas nas laterais e também as peças que substituem as palhetas giratórias, mas o foco está no assoalho e no difusor. Eu queria que vocês comentassem aqui, lembrando inclusive que Red Bull e Aston Martin já copiaram, de certa forma, esse flap na entrada do canal do túnel de Venturi, mas enfim, o que vocês acharam do vídeo? Análise interessante, propiciada por um acidente do Sainz. Aí no fim das contas a Ferrari certamente não ficou feliz com essas fotos sendo divulgadas, mas as equipes rivais vão ficar de olho. E queria pedir mais uma vez para vocês deixarem o like aqui no canal, vídeo interessante hoje com análise técnica da Ferrari. E claro, façam a inscrição também, é muito importante para a gente. Passamos recentemente dos 100 mil inscritos, mas você que ainda não está junto ao clube, junte-se a nós, claro, e ative as notificações para receber os alertas dos nossos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau, não deixem de comentar aqui embaixo. Valeu!